Mentes Hábeis da Manhã, meu nome é Hudson Pacheco Pinheiro e eu serei o professor de vocês da disciplina de Ondas e Termodinâmica. Hoje nós começaremos nosso primeiro capítulo, que é o capítulo 14, que trata do assunto de fluidos. Né? Fluidos é um assunto extremamente importante, principalmente para vocês que estão no BCT querendo ir para a engenharia. Muitas máquinas utilizam os princípios que serão apresentados nesse capítulo, como macaco hidráulico, como a questão de pistão pneumático, escoamento de líquido em tubulações, enfim, uma infinidade de assuntos. Né? Sempre que você precisa trabalhar com água fluindo ou com vento, você vai, de uma certa forma, aplicar conceitos que você vai ver aqui em fluidos, principalmente, como eu falei, na engenharia. A gente tem uma noção intuitiva de como se trata desse assunto, porque, enfim, nós vivemos um mundo onde está cercado, né, por água, por vapores, por fluidos, né, se deslocando. A gente vê isso quando surfa, ou quando vê, às vezes, indo para Caraúbas, ou nas terras circunvizinhas a Caraúbas, a gente sempre vê coisas como isso aqui, né, um vento em forma de vórtex, né, rodando, ou a gente brinca com mangueira de jardim, né, ou desde criança, então a gente tem uma noção intuitiva de como essas coisas funcionam na prática. E aqui a gente vai ver toda a teoria por trás disso, ok? Mas o que é um fluido, né? Fluido é algo que tem a capacidade de escoar. Um sólido, por exemplo, não escoa. Né? Esse meu pedaço de plástico aqui cheio de dado, ele não escoa. Mas se eu tivesse com esse pote aqui cheio de um líquido, ou cheio de gás, eu poderia fazer com que ele escoasse. Como aqui, ó, nessa xícara aqui sendo cheia de chá, né? Tem um bule aqui, ó, esse fluido, esse líquido, né? Está escoando e está preenchendo essa xícara. Né? O sólido, tudo bem, o sólido não é um fluido, mas um líquido e um gás, eles se comportam como fluidos, né? Eles podem ser considerados fluidos. O fluido ele pode se moldar aos contornos de qualquer recipiente, como por exemplo uma garrafa. Eu tenho aqui a garrafa d'água, uma garrafa cheia de água. O formato que a água está dentro dessa garrafa é o formato da própria garrafa, né? Ele vai se moldando a esse formato. Se eu tiro, por exemplo, água dessa garrafa e coloco nessa outra garrafa aqui, ó, que tem um bico mais fino, a água vai se moldar a essa garrafa. Ou seja, o fluido ele vai se moldar aos contornos do recipiente. Se fosse gás, o gás ocuparia todo o recipiente. Né? O que mais a gente pode dizer? Sim. O fluido ele vai se comportar dessa forma, né, porque ele não resiste a forças paralelas, né, as chamadas forças de cisalhamento. Se eu tenho... Deixa eu pegar aqui esses dois livros aqui para ilustrar. Esses dois livros aqui para ilustrar, certo? Se eu aplico uma força lateral, isso aqui é chamado de uma força de cisalhamento. Um fluido ele não consegue resistir a esse tipo de força, então ele acaba escoando. Mas ele é muito resistente à força perpendicular, né? Essa força nesse sentido aqui, vertical. Ele é muito resistente, né? Ele tende a não se comprimir, né? A não modificar a sua densidade, né? A não se espremer. Pelo menos isso bastante na água. Né? Esse desenho aqui, ó, ele trata de uma distribuição atômica de um sólido, né? Por exemplo. Ele está formando o que é chamado de uma rede cristalina. Os sólidos, as moléculas vão se estruturando de forma que ele possa, eu posso colocar cada vez mais esses tijolos, digamos assim, e eles vão ficando em uma estrutura organizada e com isso eu posso pegar um sólido e fazer com que ele tenha uma longa cadeia. Um líquido e um gás já não se comportam dessa maneira tão organizada. Né? O líquido é um pouco mais organizado do que o gás, mas o gás é algo completamente desorganizado, as moléculas são bem soltas. Só que tanto o gás como o líquido eu não consigo formar longas cadeias. Né? Eu não consigo formar algo muito grande.
sólido eu consigo fazer um objeto bem robusto, né? O líquido eu posso distribuir ele numa região bem extensa, mas com um dedal eu vou tirando pedaços dele, né? Ele não consegue se manter unido em longas distâncias, digamos assim, em uma longa estrutura, né? Mas quando a gente trata de fluido, não faz mais tanto sentido assim a gente utilizar o conceito de massa ou o conceito de força, como a gente viu, como a gente trabalhou bastante com sólidos na disciplina de mecânica clássica, né? Quando a gente viu as leis de Newton, etc. E tal. Por que isso? Né? Porque os fluidos eles vão se comportar de uma forma bem particular, né? Então, a gente vai substituir o conceito de massa por um conceito de densidade ou massa específica do meu objeto. O conceito de força a gente vai substituir por um conceito de pressão, certo? Então, vamos imaginar um caso onde tem um fluido homogêneo, né? Essa quantidade, essa massa específica ou densidade desse fluido vai ser dado pela massa, né, do meu objeto ou do meu fluido dividido pelo volume dele, né? Essa letra grega aqui é o ρ, ela representa essa massa específica, né, ou essa densidade. Esse m representa a massa do meu fluido e esse v representa o volume do meu fluido, certo? Ela, massa específica, a densidade, ela é uma grandeza escalar. Tanto a massa como o volume são grandezas escalares, né? No sistema internacional, a unidade da minha densidade ou da minha massa específica é o quilograma por metro cúbico. O quilograma é a unidade de massa, metro cúbico é a unidade de volume. Se a gente imaginasse um sensor, né, inserido dentro de um fluido, né, tipo, como está aqui essa figura, eu tenho um reservatório onde está cheio de fluido, eu jogo um certo sensorzinho, um objetozinho que consegue medir a pressão, né? Todo o fluido vai exercer uma força nesse sensor, né? As forças laterais estão à mesma profundidade, vão acabar se anulando, mas as forças verticais aqui pode ter alguma coisa interessante para a gente ver. Mas vamos imaginar que esse sensor só tem uma partezinha móvel aqui na parte de cima. É um êmbolo, é como se fosse um tampão, só que ele pode se mover, e embaixo dele tem uma mola que tenta fazer uma certa resistência à força que está sendo exercida aqui na parte de cima, certo? E esse êmbolo, né, ou esse tampão, ele possui uma certa área, né? Então, a força aqui do meu fluido na parte de cima desse sensor está exercendo uma força sobre esse êmbolo. E esse êmbolo ele possui uma certa área. Essa força perpendicular exercida nessa áreazinha aqui que eu estou chamando de A, né, essa área plana e uniforme, é o que nós chamamos de pressão. A pressão ela é a força dividido pela área. Força ela é uma unidade vetorial. Só que aqui, nesse exemplo, a gente está usando apenas o módulo dela. Né? Para ilustrar esse exemplo aqui, a gente está usando o módulo dela. Né? A área também a gente está utilizando em módulo. Então, a pressão ela é uma entidade aqui, a gente está usando escalar. Né? A gente está usando os valores escalares dela. A gente não vai tratar a pressão como algo vetorial, mas sim como algo escalar. Né? E a pressão no sistema internacional, né, é dada em Newton por metro quadrado. Ou seja, essa unidade Newton por metro quadrado ela recebe um nome chamado Pascal, que é representado por esse P maiúsculo e esse A minúsculo. Pascal é um dos cientistas que nós vamos observar aqui, que foi extremamente importante em todo esse estudo a respeito de fluidostática e fluidodinâmica. E essa pressão Pascal ela também se relaciona com uma outra unidade de pressão que a gente utiliza bastante, que é chamado 1 atmosfera, ou ATM. Né? Esse 1 ATM ele é igual a 1,01 vezes 10 a 5 Pascal.